tratar hoje é sobre os 10 anos da Operação Lava Jato, reflexo das operações anticorrupção no direito penal na última década. E para abordá-lo, nós convidamos ilustres advogados da área penal. O primeiro convidado é o Renato Estanziola Vieira, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, mestre em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, atualmente presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, BCCRIM, diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais nos anos de 2017, 2018, 2021 e 2022. Nossa segunda convidada é a doutora Flávia, advogada criminalista, graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é mestre em processo penal pela Universidade de São Paulo e atualmente doutoranda na mesma faculdade. Professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, conselheira do Conselho Deliberativo do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, conselheira jurídica da Fiesp, membro da Comissão Especial de Defesa da Democracia e do Estado de Direito da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A nossa terceira convidada é a doutora Dora Cavalcante, advogada pela Universidade de São Paulo, sócia do escritório Cavalcante Sion, diretora fundadora do Innocence Project Brasil e conselheira do Instituto de Defesa do Direito à Defesa, no qual foi vice-presidente do Instituto por mais de 10 anos, presidente de 2002 a 2007 e presidente do Conselho Deliberativo de 2015 a 2019 e sócia do escritório Cavalcante Sion Advogados. Agora passo a palavra para o nosso mediador Ulisses. Boa noite, gente. Bom, eu não vou tomar muito tempo, porque eu acho que só os currículos falam o suficiente, mas eu só quero dizer que agradecer ao Centro Acadêmico pelo convite para a palestra. Eu sou Ulisses, eu sou do Grupo de Estudos de Penal da PUC, e para mim é uma honra estar do lado desses senhores, dessas senhoras e desses senhores maravilhosos. A Lava Jato impactou muito mais, acho que do que a gente vai conseguir dimensionar nos próximos 5, 10, 15 anos na prática, na aplicação do processo penal e do direito penal brasileiro, não só em questões jurídicas, mas, enfim, do que a gente viu acontecer com a democracia brasileira também e as aplicações, as mudanças legislativas e judiciárias disso. Enfim, poder trazer para vocês 3 pessoas que vivenciaram muito disso na pele, na prática, e essas mudanças que afetaram tanto o país e que eles não só sentiram, mas como também, de fato, trabalharam no sentido de não só minimizar essas mudanças, mas, enfim, tem uma participação efetiva no que aconteceu, como aconteceu, e acho que é isso. Vou passar a palavra primeiro para o doutor Renato, presidente do IBCCRIM, a quem eu tenho a honra de chamar de chefe, né? Agora foi? Foi. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui na véspera do 22 de agosto. Obrigado, Ulisses e demais estudantes da PUC pelo convite. Eu sou um filho da PUC e, como um filho da PUC, eu fico muito tocado por estar aqui agora, porque na minha época, primeiro, essa sala não era tão linda como ela está agora. E acho que a última vez que eu pisei aqui foi para fazer um júri simulado, quando eu estava na graduação com a Flávia Piovesan. E eu estava, sei lá, 3º ano de Direito Constitucional. E eu me lembro muito bem das aulas do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que eram nessa sala, que era bem diferente do que ela é hoje. Então, agradeço muito, Ulisses, pelo convite. E também é meu dever dizer aqui da minha satisfação de estar do lado das possivelmente as 2 melhores advogadas criminalistas que nós temos no país. Não é à toa que essas 2 advogadas e amigas queridas, vira e mexe, são tidas como nomes que deveriam integrar a nossa Suprema Corte. As 2 têm histórias
independente uma da outra da advocacia criminal, mas as duas são unidas por um ideal que é o ideal de todos nós, de uma justiça humana, em que, como as duas são atuantes e fundadoras do Innocence Project, com menos erros para as pessoas. Então eu fico muito honrado e desconcertado de estar aqui com vocês mais uma vez. Também quero manifestar a minha satisfação, mas aí é mais constrangida mesmo, de estar aqui com o Dr. Rodrigo de Grandes, que é um ilustre representante da advocacia criminal. E eu me lembro que numa das palestras que eu vi o Dr. Rodrigo lá no IASP, o Renato Silveira, presidente do IASP, essas coisas eu não esqueço, cara. O Renato, com toda a fleugma, né, do Renato Silveira, boa tarde, bom dia, meu caro isso, meu caro aquilo, e falava assim, Dr. Rodrigo, nosso iminente associado, então tá aí, cumpriu-se a promessa. E antes de falar propriamente da Lava Jato, eu queria fazer um pedido para todos vocês se associarem ao IBCCRIM. O mandato dura 2 anos, então mudam os presidentes, mas o ideal do Instituto continua. O Instituto tem 32 anos de existência, é um instituto que vive da dedicação dos estudantes, dos pesquisadores, dos procuradores da República, dos promotores, dos delegados. Nós temos a maior biblioteca de ciências criminais da América Latina. Nós fazemos anualmente um dos 4 maiores seminários de ciências criminais do mundo. Nós temos a única revista publicada ininterruptamente há 30 anos. Nós temos o boletim, que é o principal mecanismo de publicação também das grandes novidades, ininterruptamente publicado há 30 anos. Nós atuamos no Brasil inteiro. Nós recebemos de bom grado contribuições de estudantes para as nossas comissões, para os nossos grupos de estudo, para os nossos laboratórios, para participar das nossas manifestações, e as reuniões são sempre abertas. Então é um convite para que a estudantada toda da PUC conheça o IBCCRIM, se filie ao IBCCRIM, e vendo vocês aqui, eu vejo que nós comungamos de ideais parecidos. Eu não tenho a altura que a Flávia e a Dora têm para falar da Operação Lava Jato, mas, com muita honestidade, paixão é um sentimento muito figadal, que todos os seres humanos têm. Paixão. Nós associamos normalmente paixão a alguma coisa positiva. Estou apaixonado por alguém. Mas a paixão, por ser um sentimento tão íntimo, tão pujante, que todo ser humano tem, a gente desconsidera que a paixão também é um sentimento que nos aproxima do ódio, né? Nos aproxima dos homicídios, e que nos aproxima das reações mais intemperadas. Então, eu digo que ainda nós vivemos um momento de paixão, de amor e de ódio, por conta da Lava Jato. Acho, como Ulisses, que ainda está cedo para falar especificamente de legados, mas eu tento sempre pensar em ter uma visão não tão apaixonada, eu não sei se isso é possível, sobre a Operação Lava Jato, porque me causa uma profunda desconfiança de interpretações que até hoje são, eu sou contra, eu sou a favor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu idolatro, ou eu coloco num ponto de condenação perpétua. De forma que a minha ideia inicial é que deveríamos virar essa página. Deveríamos parar de nos autopatrocinarmos como crítico contumaz ou defensor contumaz desse movimento. Então, uma tentativa de fazer algo desapaixonado. Eu realmente não gosto das pessoas que digam, mas eu fui o único que fui contra, eu fui o único que falou, eu fui o único que enfrentou. Eu acho que é um momento que a gente tem que superar isso e ver, sim, propriamente, se for possível, algum legado, algum outro tipo de diagnóstico. E aí, é uma opinião muito pessoal minha, aliás, é muito pessoal, tudo que eu vou dizer aqui não é necessariamente a opinião do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, é a opinião de um filho da PUC. A Lava Jato veio num momento de desconfiança com a sociedade, de
desconfiança com valores da democracia, de desconfiança com os valores de uma democracia parlamentar. Eu tenho alguma associação, e a minha particular, da Lava Jato com os riscos pelo qual passou a pequena República de Weimar, onde havia uma democracia parlamentar acusada de corrupção nos congressistas, em que houve um movimento de força para derrubar aquela estrutura que se alardeava estar carcomida, inclusive, por corrupção, e deu no que deu na democracia de Weimar. Então, um movimento de crise do Estado, ou de propalada e provocada crise do Estado, para mim é uma das razões de fundo da Operação Lava Jato. Todos nós sabemos dos personagens bons ou ruins, comedidos ou não, que atuaram nessa operação, mas isso, de fato, a partir desse movimento de desconfiança, é importante dizer aqui do empoderamento de algumas pessoas, autoridades públicas naquele momento, porque o germen de se empoderar autoridades públicas que depois se mostraram inconsequentes, no mínimo, já era avisado para os advogados criminalistas. Vou dar o exemplo do juiz Sérgio Moro. Há 4 ou 5 anos antes da Operação Lava Jato, no caso da Operação Sundown, o doutor Sérgio Moro sabidamente grampeava comunicações de advogados. E os nomes desses advogados eram César Roberto Bittencourt e René Ariel Dotti, há 4 ou 5 anos antes da Lava Jato. Isso na Operação Sundown. Essa tentação de autoatribuição de competência universal também era muito antes da Operação Lava Jato. Então, eu não quero ficar reduzindo com exemplos, mas os exemplos são vários, para formular uma crítica, porque a crítica ela é feita naquele momento, em determinado momento. Hoje nós estamos falando da crítica, não vamos aqui agora ficar apedrejando ou venerando determinadas pessoas, porque justamente, na minha opinião pessoal, isso passou. Nós temos que amadurecer para ver como as instituições devem ser refortalecidas diante do estrago que isso significou. E a minha visão pessoal sobre isso também não é boa, porque a Lava Jato desnudou um enorme paradoxo, porque se num lado havia naquele contexto político um insuflamento à desconfiança das instituições, do parlamento, de chefes de poderes executivos, e o vilão da vez foi o vilão dos empreendedores envolvidos em esquemas de corrupção, não do ponto de vista penal e processual penal ainda, mas o paradoxo foi que ela fez com que hoje a gente já pode dizer isso com alguma segurança, que nós não nos livrarmos desses males todos, faz com que hoje nós tenhamos Congresso e raciocínios dentro da política tão conservadores quanto foram aqueles que motivaram aquela operação. Então, curiosamente, ela gerou uma consequência política da qual nós não nos livramos ainda. Essa consequência política faz com que nós, hoje, vivamos um outro contexto muito mais grave, que é um enorme movimento depois que se firmou para resgatar os estragos que a democracia brasileira sofreu, hoje são objetos de uma nova crítica, porque uma das coisas que a Lava Jato fez foi emparedar os órgãos de poder dos abusos cometidos a partir de Curitiba. Não vou, mais uma vez, ficar nomeando e, de forma alguma, trabalhar com alguma hipótese, algum emblema de bom ou mau moço, ou de herói ou de vilão. Mas o que uma democracia precisa para sobreviver forte é de instituições de controle, evidentemente de controle à corrupção, que é uma chaga, mas também precisa de organismos imparciais e fortes e seguros para exercer o controle dos abusos. E o que houve naquele momento foi
emparedamento contra um órgão que deve exercer o controle do que se fazia a partir de Curitiba. E isso é uma consequência que nós ainda vivemos hoje. Por isso, não falar de heróis, mas não falar de Alexandre de Moraes ou qualquer um personagem que seja na ordem do dia, mas é muito difícil nós vivermos essa herança desse estrago que aconteceu no Estado brasileiro, porque houve essa tentativa de emparedamento, e hoje, nessa reação, ainda é uma reação difícil de ser feita. Eu diria que um outro legado que a Lava Jato nos trouxe foi que, se nós, naquele momento, víamos como críticos os procedimentos, vários procedimentos que aconteceram, nós ali lutávamos, e temos que lutar como cidadãos, contra aparatos de corrupção, óbvio que sim. Mas, naquele momento, nós víamos, ou a maior parte de nós, víamos que aquilo valeria a pena para combater a corrupção até um determinado ponto. Mas o prejuízo hoje é um prejuízo contra a democracia, porque hoje o ideal parecido hoje é o ideal que dissemina fake news, é um ideal que tem a mesma mentalidade conservadora, então muda um pouco o verniz da situação, mas a consequência é que o ataque que o sistema da democracia tem hoje, eu diria, é muito mais grave do que quando nós imaginávamos que estávamos combatendo a corrupção. É muito mais grave. Esse é um legado muito mais grave e nós ainda não chegamos, nós não conseguimos ver ainda qual é a melhor solução para isso. Não é nenhum favor mencionar aqui o Dr. Rodrigo de Grandes, porque o Dr. Rodrigo de Grandes, até pouco tempo atrás, integrava os quadros do Ministério Público da União, do Ministério Público Federal. E eu fico absolutamente à vontade para lembrar aqui, até no IBCCRIM mesmo, nós fizemos uma audiência pública num dos nossos seminários, em que estava lá o Dr. Bruno Calabrese debatendo com o Dr. Geraldo Prado sobre as, então, famosas 10 medidas da corrupção. Esse, para mim, é um exemplo de como nós não precisamos, e não precisamos, endeusar ou vilanizar determinadas pessoas, a não ser casos excepcionais mesmo, paradoxais mesmo, como o Sérgio Moro, por exemplo. Mas a instituição Ministério Público Federal, não foi cooptada como um todo por esse aparelhamento que nós vimos depois, os grandes males que ele fez. Eu digo isso muito à vontade, porque eu pude pesquisar, dentre as 10 medidas, e sei que há inúmeros procuradores da República, por isso falando aqui com o Dr. Rodrigo, inúmeros procuradores da República que não pensam daquela forma que aquele determinado aparato ali de proximidade pensava. Isso é um exemplo para a gente, de novo, voltar a pensar nas instituições. Do ponto de vista, portanto, político e da democracia brasileira, eu acho que no início não se tinha noção das consequências tão danosas que poderiam advir. E isso é uma outra crítica, que é uma crítica em que nós, que lidamos com o direito, eu acho que nós necessariamente temos que ter sempre em mente, nós sempre temos que ter o medo de errar. Quem lida com direito tem que ter o medo de errar, tem que tomar as decisões, mas toma-se uma decisão com medo de errar. O que aconteceu naquele contexto foi um autêntico movimento de uma soberba e de uma inconsequência, que nós ainda estamos vendo essas inconsequências, que nós não estamos sabendo lidar com a magnitude dessas consequências. A magnitude mesmo dessas consequências. Porque hoje nós temos as voltas com discussões de competência, e isso não se fala muito ainda, mas discussões sobre competência do próprio Supremo Tribunal Federal. Na época da Lava Jato, quando nós éramos movidos por uma autêntica paixão, nós falávamos, o juiz Sérgio Moro não tem competência para isso, o juiz Marcelo Bretas não tem competência para aquilo. Mas hoje a gente pouco fala
do que o Supremo Tribunal Federal tem ou não tem competência para corrigir, para exercer um poder de resgatar a nossa democracia. Na época da Lava Jato, nós falávamos das penas excessivas que eram atribuídas aqui ou ali, mas pouco se fala da reação, a autêntica reação defensiva na raiz, da reação absolutamente desproporcional que o Supremo Tribunal Federal tem dado a casos envolvendo as pessoas que praticaram aqueles atos lá de 8 de janeiro. Então, nós estamos ainda desorientados. Eu não me sinto seguro para falar de um autêntico legado para o futuro. Eu gostaria de dizer que o aprendizado é um fortalecimento das instituições, que o aprendizado é uma diminuição dos índices de corrupção no Brasil. Quando havia ainda o contexto de Lava Jato, eu mesmo participei de algumas audiências públicas no Congresso com membros da Transparência Internacional, de onde vinham boas ou ruins, isso aí depende da concepção de cada um, mas vinham várias sugestões de aprimoramento da legislação brasileira, particularmente legislação extrapenal. E isso não foi encampado. Nós fomos engolidos por um discurso populista, que é o discurso que nós ainda temos hoje no Congresso brasileiro. Então, sob o pretexto de demonizar a política, nós produzimos políticos piores e mais irresponsáveis. Sob o pretexto de endeusar determinadas pessoas e atitudes, nós arrebentamos com o sistema do direito processual e do direito penal brasileiro. Sob o pretexto de corrigir isso, nós começamos a ensaiar algumas medidas que também são objeto de crítica. Quem se aprofunda um pouco mais nas reações no âmbito legislativo contra a Lava Jato, vê com alguma cautela, por exemplo, o pacote anticrime. Porque na discussão do pacote anticrime, ainda se discutia, o Sérgio Moro pensa assim, o filho do presidente Bolsonaro pensa assim, o presidente Bolsonaro pensa assado, e passou o pacote anticrime. O pacote anticrime que instituiu o Dia das Garantias, o Supremo Tribunal Federal que deu uma decisão muito, muito complicada sobre esse tema, que, aliás, é objeto de um livro editado pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que tem um artigo especialmente feito pela doutora Flávia Raal, que será lançado na semana que vem, no Seminário Internacional de Ciências Criminais. O Supremo deu uma decisão muito complicada sobre esse tema. Então, nós vivemos ainda meio trôpegos para pensar em legado da Lava Jato. Eu gostaria que o legado não fosse tanta soberba, que o legado fosse: nós debelamos pessoas e organizações que estavam destruindo o país dentro do devido processo legal. Nós observamos as regras de cooperação penal internacional, nós observamos a regra do juiz natural, e nós não instrumentalizamos um instrumento tão potente que nós imaginávamos ter de controle da corrupção, que é o processo penal. Isso foi, de fato, instrumentalizado. Eu queria dizer aqui, eu não preparei nada tão detalhado para os senhores, mas a mim me incomodou profundamente um episódio, além do episódio de liberação de grampo, essa coisa toda que saiu, mas um episódio me incomodava muito. Não é porque o personagem era Lula, era Dilma, ou Aécio Neves, não é isso. Mas quando houve aquela, aspas, liberação dos áudios da presidente Dilma Rousseff, quando o agora presidente Lula quase foi ministro do que? Casa Civil? Poucas pessoas atentam a isso, mas houve 2 procedimentos para o Supremo naquela oportunidade. Um foi endereçado para o ministro Gilmar Mendes e o outro foi endereçado para o ministro Teori Zavascki. O ministro Gilmar Mendes, nós sabemos o que aconteceu, a então presidente deu entrevista confirmando a indicação do Lula e tudo, e prevaleceu o entendimento de que aquilo era um desvio de finalidade, então o Lula acabou não assumindo o cargo de ministro da Casa Civil por um desvio de finalidade. Do Gilmar. E essa prática de desvio de finalidade, hoje todos nós sabemos dos indultos, tantos indultos que se definem por aí. O último deles, que foi referendado agora pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, da semana retrasada, foi sobre o massacre do Carandiru. E o IBCCRIM foi fundado justamente em reação ao massacre do Carandiru. Então isso doeu como pouca coisa dói para uma instituição de direitos humanos fundada justamente por conta daquela barbárie. Mas a outra decisão do ministro Teori Zavascki era rigorosamente no sentido oposto. Isto é ilegal.
A lei diz que não pode. Isto é ilegal. Ah, mas o ofício não chegou, deu mais uma horinha, não sei o quê. Isso é ilegal. Então, o parâmetro do controle da legalidade dos atos foi se esgarçando por um movimento contraditório e paradoxal de ser antipolítico e colocar os políticos que se auto-beneficiaram disso, e as consequências estão aí hoje, em favor desse movimento. Inconsequente porque não se sabia até onde isso ia dar, e no que deu. Então, eu vejo com uma questão de fundo, política mesmo, um movimento que tinha tudo para significar um controle e uma melhora nos índices contra a corrupção do Brasil, mas que muito rapidamente, eu não sei se foi originário ou não, mas muito rapidamente se enveredou para isso que nós vimos depois, mas substancialmente as questões processuais, penais, e esse estímulo desenfreado de delações feitas em condições muito duvidosas, gerou consequências que nós ainda não sabemos lidar com elas com exatidão. Então, quando alguém diz que as instituições brasileiras funcionam, que está tudo funcionando muito bem, eu gostaria que estivesse tudo funcionando muito bem mesmo, mas eu tenho realmente muita dúvida. E aqui é uma questão pessoal, já vou concluir. Eu cansei desse discurso de eu odeio isso, odeio aquilo, sou contra, não sei o que. Assim, eu acho que a gente tem que virar a página. É que dói falar sobre isso, mas a gente tem que virar a página. Porque, afinal de contas, no limite, talvez a Lava Jato tenha só acontecido e os personagens são fungíveis, né? Afinal de contas. Podia ser o Sérgio Moro, podia ser o Marcelo Bretas, podia ser outro. Porque o clima foi se criando. E o clima originário não era um clima de direito processual penal, era um clima de desconfiança do Estado. Era um clima de desconfiança. E não existe democracia que sobreviva com desconfiança. E não existe democracia que sobreviva quando há um movimento contínuo de emparedar, intimidar os órgãos de controle, que foi o que vivenciamos e é algo que nós padecemos até hoje. Então, eu não sei quais serão os próximos legados, os próximos passos, mas eu sou um pessimista com relação ao cenário que a gente está vendo, vocês estão vendo aqui, né? Mas faço o meu trabalho, espero que a gente construa algo melhor dentro das estruturas que nós temos, porque é nelas que a gente tem que se agarrar. E eu agradeço mais uma vez o convite, filho da PUC, obrigado, Ulisses, e quero ouvir vocês duas, minhas amigas. Passar a palavra para a doutora Dora, por favor. Ligo ou não precisa? Tá funcionando? O que você fez, Renato? Agora? Não, acho que... Agora foi? Boa noite. Antes de eu... Eu vou começar educadamente agradecendo demais o convite para participar aqui da semana 22 de agosto. E eu, de fato, sou formada pela São Francisco, mas sou mãe de uma advogada formada aqui na PUC. Então, eu estou rendida à PUC, aqui dos meus grandes amigos. Estou feliz de estar aqui na companhia de vocês, né? Já posso fazer uma gracinha aqui com os meus 3 estagiários da PUC, Felipe, a Ingrid e a Nicole. Vocês veem que a gente está muito generoso com essa faculdade lá no escritório. Estamos precisando alterar isso, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui hoje à noite. E eu estou feliz porque eu vou discordar, em parte, do meu amigo Renato, que é coisa rara. Eu não tenho muita expectativa de discordar da minha amiga Flávia Hall, né, Tom? Vai ser difícil, eu vou ter que me esforçar para discordar da sua mãe um dia, porque são muitos anos de atuação em parceria, de atuação na advocacia criminal. Mas
10 minutos? Estou atenta aqui ao meu horário. A minha fala, não sei se mais otimista, tenho que estar otimista, porque eu já cheguei atrasada aqui, confiando numa vitória do meu Palmeiras em breve. Então, eu estou tomada por esse sentimento de esperança, mas sendo muito séria, eu tenho uma visão, né, passados 10 anos aí, da eclosão da Lava Jato, um pouco diferente em termos de como nós, né, nós majestático, sociedade brasileira, o que será que nós amadurecemos ou aprendemos, de alguma maneira, com essa operação que tomou conta do processo penal em todos os níveis, inclusive na própria advocacia, não foi dentro do Ministério Público Federal, no âmbito da magistratura, da primeira instância, à Suprema Corte, nas delegacias de polícia. A meu ver, realmente a Lava Jato foi única, no sentido de que ela cooptou, né, as emoções e o poder de crítica e uma compreensão mesmo do que estava acontecendo de uma maneira muito profunda. Foi como se a sociedade brasileira, inclusive a imprensa, inclusive, e talvez muito simbolicamente, né, quem viveu de perto ali a Lava Jato, a gente lembra da imagem do tubo jorrando dinheiro e essa cultura de que agora vamos nos ver livres da corrupção, acho que foi algo muito único. Então, eu vou aqui no meu raciocínio mais otimista e tentando pensar sempre no que aconteceu em termos de um olhar da sociedade brasileira, um pouco... Primeiro, na comunidade jurídica, né? Nós estamos aqui numa faculdade de Direito, mas de maneira mais ampla, na sociedade brasileira como um todo, seja em bolhas, como a gente funciona hoje, em nichos de opinião, mas também na grande imprensa, se é que ainda podemos falar em editoriais dos grandes jornais, né? Como é que a sociedade brasileira percebe, 10 anos depois, a incongruência de você devotar tantos recursos humanos, todo o aparato estatal, para que tudo seja, ao final, anulado. Não é a primeira vez, né, Rodrigo? Isso é uma coisa crônica que a gente verifica em grandes operações da Polícia Federal, essas que têm nomes, Satyagraha, Castelo de Areia, nomes de muito impacto, e, eventualmente, você passa por uma fase de anulações, mas acho que nos nossos anos de IDDD, Flávia, acho que em especial, não na minha presidência, mas na sua, falávamos muito nesse sentimento que a população tinha de que se começa um movimento de acusação, as denúncias recebidas, os processos andando, e alguém, ao final, ou absolvido ou um processo é anulado, o grande sentimento era acabou em pizza. A compreensão que se tinha é que a pessoa acusada, se não fosse ao final condenada e cumprisse pena, aquele era um resultado, uma lástima, porque um processo acabou em pizza. E eu quero crer que depois de toda essa vivência extremamente sofrida, compreendendo não só a Lava Jato, mas a Vaza Jato, essa leitura dolorosa das entranhas do que foi essa construção muito metódica que foi a Operação Lava Jato, eu quero crer que a sociedade brasileira, aí, né, separando de novo, talvez, operadores do direito e a pessoa que está só vivendo a vida dela e querendo ter, né, um trabalho honesto, uma possibilidade ali, né, de não ser passado para trás em gestos de corrupção ou em prejuízos para o país, passe a entender um pouquinho melhor a importância fundamental do direito de defesa constituído pelos seus consectários, das garantias inscritas não só no Código de Processo Penal, mas também na Constituição Federal. E talvez hoje a gente esteja um pouquinho mais preparado para, né, parabenizando o seu artigo, em companhia foi com a Raquel Scalcon e o Antônio Pedro, com o Melchior e o Vinícius no fim de semana, creio eu, Renato, grande artigo, mas um olhar mais crítico. Esse foi o nome de um projeto nosso no Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que era desenvolver um olhar crítico, né?
Como não vibrar e torcer quando alguém é preso e a gente liga a televisão à noite e fica na expectativa, mas vai delatar? Vai falar? Será que agora vai? Vamos quebrar essa pessoa? Isso que me angustia até hoje. Eu tenho a esperança que talvez, junto com essa torcida, meio assim, né, uma coisa que é figadal, é pouco racional e talvez mais emocional, hoje, quando uma aluna ou um aluno de direito se depara com esse tipo de cenário, haja um sentimento mais crítico e uma compreensão profunda dos grandes chavões, né? Que os fins não justificam os meios e que você não combate corrupção com mais corrupção, corrompendo o próprio sistema. E aí, como nós estamos fazendo reflexões por décadas, hoje, aliás, cantamos parabéns no escritório com a Paulinha, já se vão 30 anos de formada, 30 anos de amizade com a minha sócia, eu volto para 2004, que é, sim, o grande teste do que viria a ser a Operação Lava Jato, que foi a Operação Banestado, destacando um único ponto, que foi a criação, a desenvoltura, a técnica de trocar a liberdade pela confissão ou pela confissão desejada, a confissão que atendia determinados requisitos. Literalmente, a troca da liberdade de ir e vir pela palavra da pessoa presa. E aí fica fácil, porque o meu sobrinho Leonardo está ali com a Bela, e o Banestado tem a sua idade, Léo. Vocês eram recém-nascidos quando eu fui atender 3 clientes presos na Operação Banestado, também pelo hoje político Sérgio Moro, já nas primeiras decisões em que ele dava, ao dizer abertamente, de maneira muito chocante e que tardou a ser debelada pelo Supremo Tribunal Federal, na época ainda ministro Sepúlveda pertence, com decisões incríveis, mas que se reconhecesse a ilegalidade de um juiz federal colocar textualmente numa decisão raciocínios como, bom, se tivesse mesmo alguma coisa para dizer, já teria dito e por isso podia ir para sua casa, e os comentários já eram passarinho fora da gaiola não canta, e começou aí um grande incentivo que, de maneira nenhuma, fundamental não generalizar, isso não traduz, né, a grande, enfim, os integrantes de uma instituição fundamental do nosso sistema de justiça, que é o Ministério Público Federal, e por que não dizer a própria corporação das polícias, né, das pessoas sérias que trabalham no sistema de justiça, que infelizmente não pode ser só composto pela nossa bancada da defesa, mas que ali esses primeiros 10 anos, num movimento de pêndulo, foram uma construção, um enfraquecimento dos direitos e garantias fundamentais que permitiram depois a Operação Lava Jato, com esses desmandos, né, que hoje a gente conhece. Talvez eu tenha uma vivência mais emocional, não sei se eu e a Flávia somos grandes criminalistas, mas certamente nós gastamos muita sola de sapato, indo toda semana a Curitiba, voltava para casa, ia para Brasília, no dia seguinte a gente ia de novo e despachava e conversava. Né? Eu tenho uma visão muito crítica, inclusive, de quanto tempo levou esse alcance, né, do reconhecimento de uma ilegalidade que era latente, era flagrante, era escandalosa em primeiro grau, pelo STF. Eu estava sentada no pleno, você mencionou, lembrou muito bem essa trágica decisão do ministro Gilmar, que tem todo o meu respeito e admiração, ministro incomparável no seu domínio e nas suas decisões no nosso âmbito de atuação, âmbito penal, mas que, lamentavelmente, ali, naquele momento, não só a decisão dele, né, ao reconhecer o desvio de finalidade na eventual nomeação do presidente Lula, mas também a própria decisão do ministro Teori, que, confrontado com outra decisão do juiz Sérgio Moro, que dizia, de fato, a interceptação telefônica já tinha se excedido, portanto, o prazo estava, pede desculpas. E a reação do Supremo Tribunal Federal foi uma reação de censurar, mas não de anular. Então, veja que essa equação, né, reconhecer ilegalidades e jogar no lixo
muito dinheiro, muito esforço, muito convencimento, muita propaganda das 10 medidas contra a corrupção, muitos heróis, né, e mitos do país, é uma coisa que custa, dá um sentimento, dá um vazio muito grande. É aflitivo. Ainda assim, a meu ver, talvez o avanço que a gente possa enxergar agora em 2024 é realmente essa reflexão de como é que alguém que acorda de manhã e pega lá, abre o seu celular e vê uma notícia, como reage diante de uma prisão do Mauro Cid, né? Puxa, será que está certo isso? Né? Ou será, então vamos falar do Rony Lessa. Será que é assim que deve funcionar? Será que a gente deve apurar a verdade a partir da extração de uma confissão ou de uma chamada de correio, que é um nome antigo que vocês não devem mais aprender na faculdade, que é incriminar alguém, né, que está preso, eventualmente, à míngua ou na ausência daqueles requisitos muito estritos da prisão. Então, o Renato já falou aqui, acho que eu e a Flávia, efetivamente, nos apaixonamos e nos sentimos também angustiadas e derrotadas pelo grau de ilegalidade praticado durante a Lava Jato, nesse tema tão importante. Rodrigo, grande estudioso do tema, que é a cooperação jurídica internacional, então, que esse processo de abdução, esse engolimento, né, de qualquer senso crítico nas instituições, alcançava não só o Brasil, os Estados Unidos, a Suíça, né? Você tem integrantes do Ministério Público suíço que depois sofreram consequências pela sua atuação de uma troca paralela, de uma troca completamente à margem do sistema de justiça ali de informações para justificar, né, a incriminação, o bloqueio de bens, a derrubada de empresas e, na sua faceta mais grave, também a prisão de algumas pessoas. Então, eu acho que a Lava Jato tem, se não um ineditismo, dado que era até uma imitação da Manipulite italiana, mas tem uma singularidade nesse projeto político, partidário, com alvos muito específicos, e um projeto que misturava ali o jurídico ao político na sua pior dicção, e que talvez... Né, aí, claro, é a minha visão, não falo por ninguém, falo como cidadã desse tal ovo da serpente do que viria a ser uma tomada pela extrema-direita da nossa democracia, com gravíssimas consequências. Sem falar dos prejuízos à economia nacional, aqui tanto eu quanto a Flávia advogamos no passado, e no nosso caso ainda advogamos, e acho que você também, Flá, para a Odebrecht, hoje Novo Honor, que era uma empresa reconhecida internacionalmente, que tinha não só grandes projetos, mas que investia muito no seu corpo técnico, nos seus funcionários, e assim como outras construtoras, né, que tiveram ali prejuízos, e que hoje nós estamos nesse day after, que é longo, né, são 10 anos, e realmente é angustiante, porque você tem a CGU, a AGU rediscutindo e renegociando essas multas altíssimas, são consequências que impactam a economia do nosso país e que foram decretadas, né, foram imputadas com base efetivamente em excessos acusatórios e ilegalidades flagrantes, na minha visão. Então, hoje você tem essa necessidade de recompor determinados acordos, que não foram acordos como acordos modernos, que a gente deve aprender, quem vai estudar o mecanismo da leniência, quem vai entender como é que você pode, eventualmente, equacionar a punição das empresas sem destruir o emprego e a atividade empresarial, né? Hoje em que estamos num universo muito mais regulado pelas estruturas de compliance, pelo due diligence, pelos mecanismos de controle e transparência, mas que é um problema posto, que ainda não está resolvido. Existe também
uma questão muito importante, que são os processos de natureza mais disciplinar, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, a própria Advocacia Geral da União, e eu não falo isso com tranquilidade, viu, Renato? Nesse ponto, nós podemos falar de Operação Lava Jato, mas a Operação Lava Jato teve ramificações por todo o país, foi houve um contágio geral, então, eu posso dizer de pessoas que estão no exercício do seu cargo e continuam retardando nulidades já reconhecidas e decretadas pela Suprema Corte, num movimento de resistência, nessa coisa de lado, né? Eu sou desse lado e eu não quero seguir, eu não quero obedecer determinada decisão, me referindo aqui ao caso do ex-governador Beto Richa e a Operação Integração, que é uma dessas decisões tão importantes de anulação generalizada. Vou deixar para a Flávia a questão de como a publicidade opressiva, né, essa avalanche informacional também prejudicou demais toda essa falta de senso crítico pelas instituições brasileiras e pelas instituições do nosso sistema de justiça, para chegar finalmente no tempo presente. 15 dias atrás, estava eu no Supremo despachando esse memorialzinho, que para mim é um ponto muito sensível e que eu acho fundamental, de todas essas ilegalidades, de tudo isso que corporifica o universo da Lava Jato. Talvez não deixa para... a gente pode não hierarquizar o que é mais importante, tudo é importante. Efetivamente, a compreensão de que ninguém inventou uma maneira melhor de tentar exercer essa função tão difícil que é julgar alguém, né? E eu acho bacana a gente estar aqui na faculdade, porque, em tese, as pessoas têm que encontrar a sua vocação. Trabalhar cansa, trabalhar é estressante, trabalhar é difícil. Então, é importante encontrar e experimentar as áreas para ver em que função, né, você se vê atuando, e aí procurar atuar de maneira ética, né, de maneira com convicção, sabendo que você está ali desempenhando um papel com responsabilidade. Aí, o que é a sementinha desse memorial? Por que isso, até hoje, assim, efetivamente pega para mim num lugar muito profundo? Isso aqui é o pedido de extensão da decisão do ministro Toffoli, que já havia, né, a partir de uma outra decisão do hoje ministro da Justiça, do professor Lewandowski, da minha faculdade, que reconheceu de uma maneira, a meu ver, absolutamente correta, que não era possível validar nada de uma decisão que foi tomada a partir, efetivamente, de um conluio demonstrado pelas mensagens da Vaza Jato, reveladas não só pelo Intercept, mas por tantos outros meios de comunicação, reconhecendo que havia ali um conluio entre Ministério Público e julgador, uma mistura de funções, ou seja, pessoas que estavam envergonhando a instituição e a carreira, e advogados também, né? Vamos dizer que advogado que vendia delação encomendada, delação que se afastava de uma verdade a ser confessada para atender determinados desígnios, também não contribuíram em nada para fortalecer o nosso sistema de justiça, mas acho muito importante que essa decisão hoje ela acaba resultando na anulação das condenações de Marcelo Odebrecht. Eu chego no Marcelo Odebrecht porque ele simbolizou em muito, né, vou dar um exemplo que eu acho marcante, também um julgamento do Supremo, não precisamos ficar nominando os ministros, mas vocês logo vão reconhecer, que se dizia assim: que bom, agora que os empresários mais ricos desse país estão em cana, finalmente o nosso sistema penitenciário vai melhorar, né? Porque vai ter água quente no chuveiro. Se fazia muito essa piada, a gente ia toda semana visitar os clientes lá no CMP, que é um presídio melhor, né? Um presídio que tinha uma ala médica em Curitiba, num frio danado. Se fazia isso em tom de piada, né? Que eu não consigo dar risada. Eu não consigo dar risada de preso, eu não consigo dar risada de sistema penitenciário. Eu acho que são coisas com as quais a gente não brinca e o nosso país brincou muito. Mas, a meu ver, anular
essa anulação de todas as condenações infligidas e todos os processos a que respondeu Marcelo Odebrecht, que talvez seja o preso mais simbólico depois do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lembrar que sem a resistência do Lula, né, que jamais aceitou qualquer mecanismo de plea bargain que fosse, que o levasse a sair da prisão, e a ilegalidade dos mecanismos, né, impostos contra ele podiam ter sido esquecidas. Vamos lembrar todo o tempo que demorou até a decisão em que foi reconhecida a suspeição do juiz Sérgio Moro e a falta de equidistância dele, né, isso demorou muito. Mas esse pedido de extensão é feito em nome de pessoas menos conhecidas, menos ilustres, nem preciso falar o nome deles, porque eram 2 funcionários da Odebrecht, de um departamento qualquer, mas que também ficaram presos até o Natal, porque não foram beneficiados por habeas corpus. Eu e a Flávia tivemos o nosso dia de muita felicidade. Depois de muitas idas e vindas, ganhamos o habeas corpus, que levou nossos clientes a poderem voltar para casa antes de ter que firmar um acordo de delação presos, mas esses não puderam. Por quê? Porque foram proibidos, já na negociação do acordo da empresa Odebrecht, do qual nós não participamos, depois de muita reflexão e pensamento, foram proibidos de impetrar habeas corpus. Então, para mim, essa decisão, eu já li 1, 2, 3 vezes, Renato, do ministro Toffoli, e ela é uma decisão abrangente. Você vem desse primeiro reconhecimento de um conluio, né, mencionando os personagens exatamente, sem generalizar, e vai chegar na decisão anulatória do Marcelo Odebrecht, que, aliás, terá o seu agravo julgado em breve. Mas essa decisão, em particular, ela fala desta violação que, para mim, é insuperável, que é a violação de você proibir alguém a apontar a ausência de requisitos que permitam manter alguém na cadeia. Então, essa violação, ela é muito, muito, muito profunda, e eu acredito que o Brasil, né, como sociedade, até pelas mudanças, o pacote anticrime, ele começa como, no auge da Lava Jato, como essa construção que ia descaracterizar a prova ilícita, né, todas as coisas horrorosas que estavam nas 10 medidas contra a corrupção, mas que acabam no pacote anticrime, que, de certa maneira, protegeu as pessoas, em parte, né, os cidadãos, contra uma parte dessas ilegalidades. E, a meu ver, a mais importante é usar o mecanismo da delação como isolado suficiente para justificar o recebimento de uma denúncia criminal contra alguém. Com isso, mudando assim um pouquinho de eixo, tentando, as coisas são difíceis, quem quiser atuar na área criminal terá sempre que estar preparado para estar ali no que é contra-majoritário, né? Não ter o apoio geral, isso faz parte, mas acho que, como a Lava Jato, espero eu, né, com tanta intensidade e com tanta reverberação, a gente em breve, né, pelo menos na nossa passagem aqui na Terra, eu espero que a gente não repita. Obrigada, gente. Alô? Tá dando para ouvir? Então, tá bom. Boa noite. Também quero começar agradecendo Ulisses e a todos os alunos que me convidaram para estar aqui hoje. Para mim também é uma alegria voltar à PUC. Eu me apaixonei pelo direito e eu me apaixonei pela ideia de advogar na área penal aqui, nessa faculdade. Eu tive um professor incrível de direito penal, que era Francisco Camargo Lima, e essa sementinha que eu encontrei aqui germinou e fortaleceu os meus ideais de ser uma advogada criminalista. Então, para mim, é uma alegria estar aqui. É muito emocionante voltar, né, Renato? Acho que, enfim, e ver vocês e se imaginar nesse lugar. E eu tenho meu filho hoje aqui, aluno, também na PUC, o Antônio. Então, muito obrigada, Ulisses, por essa oportunidade. O Renato é sempre muito gentil comigo e com a Dora, exagerado. Mas eu queria reiterar o convite que ele fez para vocês, porque o IBCCRIM que ele preside hoje, de fato,
é o maior instituto da nossa área. Ele tem um espaço de importância e de relevância para quem quer estar nessa área, que é incomparável. E vem sendo presidido com uma maestria pelo Renato. Então, aproveitem, ele ainda está aí como presidente, está fazendo um seminário fenomenal, semana que vem. Então, assim, é isso, é o Renato isso é o Renato no IBCCRIM, tá? Então, acho que vale muito a pena. Não percam essa oportunidade, não percam a oportunidade de fazer parte dessa instituição. Para minha amiga Dora, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem um caminho tão parecido, né? Advogadas criminalistas, advogamos muito tempo juntas, continuamos a advogar, temos o projeto, temos o IDDD, que eu brinco que as pessoas, e nós somos parecidas fisicamente, como vocês podem notar. Então, tem gente que confunde, tem gente que me chama de Dora e tem gente que chama ela de Flávia. Tamanha a simbiose da nossa atuação. E é isso, a gente não discorda, porque a nossa vivência, a nossa percepção do direito é muito parecida, né? Então, eu começo falando um pouco do que a Dora já falou. Eu acho que essa paixão, Renato, a que você se referiu, é a paixão que talvez deixe os nossos olhos e a nossa reflexão nebulosa quando a gente vai falar da Lava Jato. Porque o que nós vivemos como advogadas criminalistas no contexto desta operação, de fato, deixou marcas muito profundas. Foi muito difícil. Era uma sensação, gente, de invisibilidade, porque nós falávamos que estava errado. Nós falávamos que aquela condução não era uma condução legal. E nós não éramos ouvidas. Um grupo de advogados do qual nós duas fazíamos parte, soltaram uma nota, 2014, 2015, no auge, ali no começo, e ninguém, absolutamente ninguém, deu espaço para que aquela nota de repúdio, a forma como as investigações e as ações penais estavam sendo conduzidas, era feita, ninguém abria espaço para aquela reflexão, porque simplesmente não havia espaço de crítica, não havia espaço ou possibilidade de se apontar o dedo para as ilegalidades que estavam sendo cometidas. E a gente via, a gente vivia e a gente sentia essas ilegalidades, que recaíam primeiramente nos nossos clientes, mas também na gente como profissionais, porque a advocacia, naquele momento, foi criminalizada. Então, para nós, eu falo por mim, mas eu sei que eu estou falando pela Dora também, é muito difícil separar este olhar, esta vivência, de uma análise fria do que foi a Lava Jato. Eu estava lendo um artigo de uma professora brilhante, que é a professora Marta Sage, que faz uma crítica à operação, mas que ela começa trazendo dados. Eu achei incríveis os dados. Os dados são 887 mandados de busca e apreensão, 221 conduções coercitivas, 97 prisões preventivas decretadas, 110 prisões temporárias, 303 pedidos de cooperação jurídica internacional, 158 acordos de colaboração premiada, 10 leniências, bilhões de reais em ressarcimento. Uau! Parece uma propaganda que mereceria dar um prêmio aos atores dessa operação. Mas a realidade é o oposto disso, porque à custa do quê isso aqui foi feito? E era disso que nós falávamos, e era isso que as pessoas não queriam escutar. Quando a Dora falou, Flávia, vou deixar para a Flávia a publicidade opressiva, é porque esse foi um elemento fundamental. A imprensa teve um papel de partícipe nos desmandos desta operação. Eu não tenho nenhum receio em falar isso, porque esta operação trouxe a publicidade como um mecanismo de investigação, como um mecanismo confessado pelo juiz Sérgio Moro, de trazer mais pessoas para colaborar ou delatar. Por quê? Porque ele usava, se inspirando na operação italiana, a percepção de que quando você vaza a informação, quando você mostra que você coletou muitos dados, você coloca as pessoas amedrontadas. E aí elas procuram este canal da confissão/delação para tentar algum benefício, atemorizadas que elas estão em serem o próximo alvo. E nós vivemos isso. Os nossos clientes, durante meses, eles sabiam que haveria uma operação naquela empresa e que eles seriam atingidos. E nós sabíamos. E nós, como profissionais,
tentávamos ter acesso a um procedimento de investigação que nós sabíamos existir. E esse acesso nos foi negado, e negado, ou ignorado, na mais das vezes. E negado, e nós sabíamos que o cliente ia ser preso, e o cliente sabia que ele ia ser preso, e ele queria ir lá falar, e ele queria mostrar a versão dele. Isso era ignorado, ignorado, até que um dia eles foram presos. E aí começou a nossa batalha. 19 de junho de 2014, que eu peguei um voo para Curitiba, com camiseta quase regata, e morri de frio, porque foi isso. Um dia, de manhã, às 6h30, o telefone toca, e o telefone toca para dizer: Flávia, a Polícia Federal está aqui na minha casa. Dora, a Polícia Federal está aqui na minha casa. A gente sabia que isso ia acontecer. E ficamos impotentes diante de um mecanismo de investigação que alijava a possibilidade de defesa. Então, é muito difícil não lembrar disso, porque nós vivemos isso. Não só os nossos clientes viveram, a advocacia, o direito de defesa viveu isso na carne, foi cerceado e cerceado e cerceado. Que bom que hoje a gente tem uma reflexão crítica sobre o que isso aconteceu. Que bom, na minha percepção, que a gente teve a Vaza Jato para dar concretude para aquilo que a gente sempre falou que acontecia, porque era evidente que aquilo acontecia. Não tinha dúvida, né? Mas o que a gente ouvia, mas tantas instâncias estão reafirmando aquelas decisões, ou como nós ouvimos num julgamento, estávamos eu e Dora aguardando para sustentar no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e o desembargador prevento para os casos da Lava Jato de Curitiba, ao julgar um habeas corpus que precedeu o nosso, dizia assim: nós não podemos, como julgadores, olhar este caso aqui, deste paciente de nome X, como uma foto. Eu não posso olhar só o caso dele. Eu vou julgar o caso dele, este habeas corpus, do paciente X, como um filme. Eu vou ver toda a história que já passou por aqui, dizendo que essas empresas são corruptas e que tudo se faz para conseguir diretorias na Petrobras. Então, ele julgou o paciente X, não por aquilo que o paciente fez ou deixou de fazer, mas por essa história que os jornais divulgavam de uma grande arquitetura voltada a fortalecer essa corrupção institucionalizada e que era um mal, como de fato é, ninguém nunca negou isso, que a gente deveria combater. E aí isso me leva a uma reflexão que a gente poderia dar 300 exemplos de como os 887 mandados, as conduções e tudo mais foi realizado. De tudo que a gente viveu, da forma como as delações eram feitas, de como acusação e magistratura tinham a visão do todo, enquanto a gente tinha a visão muito pequenininha de uma parte daquilo que se queria que a defesa soubesse, e tantos outros exemplos. Mas eu achei que, para falar de legado, eu queria fazer um outro raciocínio. E é um raciocínio seguinte: o que a gente viu ali naquele momento, com o juiz Sérgio Moro, com o juiz Bretas, foi o quê? Foi um magistrado que, se aproveitando de normas processuais penais, de um regramento processual penal que era posto, distorceu a aplicação daquela norma para um fim que ele entendia ou que ele queria que fosse um fim nobre, que era combater a corrupção. Isso me fez lembrar uma premissa, quando eu falo em processo penal, que é uma premissa constante, que a Dora referiu, que é como o processo penal vive movimentos pendulares. E que esses movimentos pendulares, muitas vezes, têm uma causa. E esta causa é este caráter político que o processo penal, muitas vezes, vive. E quem fala disso, Renato, é uma frase que eu gosto muito, é o professor Jorge Figueiredo Dias. Ele falou isso há muitos anos. Ele diz assim, que quando a gente vive, quando a gente tem um Estado com um viés mais autoritário, o processo penal vai ser visto, interpretado e aplicado com este viés, de tal forma que o que vai prevalecer na aplicação da norma é o Estado. E o que não vai existir é o respeito ao indivíduo e à pessoa. E quando a gente está num estado mais de liberdade, mais aberto, a gente vai ter um processo penal que responde a esse olhar garantista. E, portanto, no centro da atenção da aplicação da norma vai estar a pessoa e não o Estado. E o que o Sérgio Moro fez? Sob esse pretexto de uma guerra à corrupção, ele privilegiava o fim que ele acreditava importante. E as pessoas eram absolutamente atravessadas
E as normas processuais penais foram aplicadas sob esse viés, um viés autoritário, de fins justificando o meio, como se o direito à garantia individual não tivesse o seu papel relevante, como se a gente não tivesse um processo penal eminentemente constitucional. E aí o que isso gerou? Dora já falou, Renato já falou. Eu quero voltar um pouquinho nisso. Em 2015, gerou uma campanha pelas chamadas 10 medidas contra a corrupção ou anticorrupção, que de anticorrupção não tinham nada. Basicamente, era um fortalecimento dos poderes do Ministério Público e que trazia a prova ilícita obtida por boa-fé e trazia uma série de cerceamentos a direito de defesa, mas com esta roupagem, medidas anticorrupção. Eu sempre conto que eu estava no clube acompanhando um dos meus filhos e veio lá uma moça. Por quê? Porque o Ministério Público, a Força Tarefa, anunciou uma campanha que precisava ter 1.500.000 assinaturas para levar essas medidas como projeto de lei. E aí eu cheguei e a mulher estava lá pedindo assinaturas para as medidas anticorrupção. E todo mundo estava assinando. Afinal, quem é contra medidas contra a corrupção? Em sã consciência, num país como o nosso. E quando ela chegou para mim, eu falei, eu não vou assinar. Ela disse, então você é a favor da corrupção? E eu falei, eu não vou nem tentar explicar, porque era isso. Ou você era contra a corrupção, e, portanto, a favor da Lava Jato, ou você era a favor da corrupção. E eu estava sendo colocada nesse papel. Mas essas medidas, elas nascem, portanto, da força-tarefa, elas ganham força nessa campanha com um apoio popular gigantesco e elas se transformam num projeto de lei. Só que, quando ela chega no parlamento, ela é totalmente desconfigurada. Por quê? Porque o parlamento está exercendo isso que o professor Jorge Figueiredo Dias falou, está dando um olhar diferente para a norma processual penal. E o parlamento, naquele momento, estava com medo da Operação Lava Jato, porque também estava sendo tocado. A gente viu muitos políticos envolvidos ali. Então, o que o parlamento faz? Muda completamente o projeto. E aí inclui, inclusive, mais algumas modalidades do crime de abuso de autoridade. Uma das quais, vejam que coincidência, era tornar abuso de autoridade o exercício da jurisdição com um viés político-partidário. Tinha foco essa ideia do parlamento. Então, o parlamento ele muda porque ele traz, mais uma vez, um caráter político para o olhar nas normas processuais penais. Mas, diferentemente do juiz que aplica a norma, é na elaboração da norma que esse caráter vem. Isso se repete em 2019, quando o então ministro Sérgio Moro elabora o pacote anticrime. E com que finalidade ele elaborou? A Dora já referiu. Com a finalidade de tornar mais rígidos os caminhos processuais penais. Para quem? Para o indivíduo, de novo. Então, ele traz, eu até anotei aqui, coisas que ele sugeria, mas era isso. Era flexibilizar o raciocínio da prescrição, era diminuir argumentos de nulidade processual, dizer que quando a nulidade não houvesse um prejuízo absolutamente comprovado daquela nulidade, não faria sentido o magistrado reconhecer a nulidade no caso. Então, ele cria uma proposta legislativa que, mais uma vez, tem a concepção que ele tinha como aplicador das normas processuais penais, com vistas a um endurecimento, trazendo esse caráter político para o processo penal, ideológico, que o processo penal tem. E o que aconteceu com o pacote anticrime? O Renato já contou. Ele foi completamente desvirtuado. Assim, graças a Deus, ainda bem. Assim como as medidas anticorrupção. Porque, de novo, isso bateu aonde? No parlamento. E aí, o que o parlamento fez? Deu uma nova roupagem ao pacote anticrime. E o pacote anticrime, que nasce com este ideário de endurecimento, de autoritarismo, de diminuição de garantias, redunda num projeto de lei aprovado em 2019, que é extremamente garantista, que começa reafirmando aquilo que a gente sempre quis e que, enfim, a Constituição já dizia, mas a norma processual não deixava expresso, que o nosso sistema é acusatório. Que mais
que essa lei traz, apesar de ter nascido com o Sérgio Moro, ministro da Justiça? O juiz das garantias. O juiz das garantias, como o Renato falou, vai sair esse livro incrível, de vários autores fenomenais, que teve um julgamento importante, difícil, no Supremo Tribunal Federal, mas que era um aprimoramento absolutamente necessário, indispensável ao nosso processo. O que mais que esse pacote anticrime trouxe? Como reflexo do que a gente viveu lá atrás na Lava Jato. Um aprimoramento que eu não considero ainda suficiente, mas que já é muito melhor do que a gente tinha, da delação premiada. Por quê? Porque se estabelece com clareza que o delator ele tem um papel de acusador. Então, ele fala antes dos outros acusados. O que na Lava Jato era uma briga. O que mais? Que a delação sozinha não pode servir não só para uma sentença condenatória contra alguém, mas tampouco para a prisão preventiva, que ela tantas vezes serviu durante a Operação Lava Jato, e para a busca. E não pode para o oferecimento de denúncia. Então, o pacote vai lá e deixa expresso o quê? Precisa muito mais do que uma delação. Né? Porque lá na Lava Jato, o que a gente percebia? Todas as investigações nasciam num combo clássico, que era lavagem de dinheiro, mais corrupção, mais organização criminosa. Por quê? Porque quando eles colocavam organização criminosa na capinha da investigação, eles estavam podendo utilizar-se do artigo 3º da Lei 2.850, dos meios ocultos de investigação, das medidas ocultas de investigação, que eram essas medidas todas que transformaram esses índices, entre aspas, positivos da operação que eu disse a vocês. Então, o pacote anticrime, ele vai lá e coloca as coisas no seu devido lugar. Ele diz o quê? O óbvio, prisão preventiva, perdão, é excepcional. A gente sempre soube disso. Eu estava cansada de falar isso em sala de aula, quando eu falava sobre prisão preventiva, Renata e Dora também. Mas o legislador foi lá e deixou isso expresso. Por quê? Porque na Lava Jato, ela era banalizada, ela já vinha sendo banalizada. E o pacote anticrime fez mais. Ele deixa claro a necessidade de fundamentar a decisão judicial. É um princípio constitucional básico, mas precisou o legislador trazer importado do Código de Processo Civil todos os critérios do que é uma decisão fundamentada. E mais, avançou e avançou. E por quê? Porque a gente vive no processo penal este movimento pendular. E o parlamento, mais uma vez, talvez não pelas causas mais nobres, não porque quisessem uma melhoria do processo penal, mas porque estavam numa autoproteção de um processo penal que os atingia, transformou aquilo que nasce para endurecer em algo que garante muito mais do que a gente tinha enquanto a Lava Jato acontecia. Então, quando eu falo, ou pensei em falar sobre o legado, do ponto de vista de processo penal da Lava Jato, eu achei que esta reflexão de um movimento pendular, que, infelizmente, às vezes acontece por interesses, e não necessariamente, como eu disse, por uma vontade de que um processo penal efetivamente se aprimore e caminhe, mas ele é cíclico, porque ele responde a esses ideários político-ideológicos. E isso me leva a terminar falando o seguinte: o que a gente precisa para se proteger disso? Porque hoje o Renato já tocou. Nós estamos vivendo algo assim. E a gente não pode dizer, bom, mas o ideário bate com o que eu penso, então está tudo bem usar o processo penal dessa maneira. Ali não está, porque não penso assim. Esse fim não me interessa, mas este fim eu acho que faz sentido. A gente não pode viver assim. O processo penal não pode servir a esse propósito. E a gente vai combater ou tentar evitar que ele volte a ser esta mola que reage aos interesses políticos, lembrando que ele tem que ser constitucional. E que a Constituição é o nosso freio, é aquilo que dá norte, é aquilo que dá o caminho pelo qual o processo penal não pode sair da trilha. Então, a reflexão que eu gostaria de fazer hoje é essa. Se tem algo que a Lava Jato nos ensinou, é que a Constituição é o nosso grande baluarte e que não há processo penal que não seja constitucional. Acho que era isso. Muito obrigada.
Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Eu ia falar sentado porque eu sou um tribuno inflamado, eu me empolgo, acabo fazendo comício. Primeiro, boa noite a todos, agradeço a audiência em nome do Centro Acadêmico. Meu nome é Lucas Santoro, sou membro do Centro Acadêmico. Boa noite, doutora Dora, doutor Renato, doutora Flávia. Começo primeiro parabenizando meu Centro Acadêmico querido, nas figuras da presidente, Ana Júlia Carmona, que infelizmente não pôde estar, da diretora de eventos, Júlia Marzocchi, que infelizmente também não pôde estar, e da vice-diretora de eventos, Natália Ormundo, 3 grandes mulheres que impactam a história desse centro acadêmico, que eu tenho a honra de chamar de minhas amigas. E a minha pergunta vai para a mesa como um todo, dando preferência ao Dr. Renato, que é filho da casa. Não tenho nada contra franciscanos, tenho bons amigos que são, mas a minha grande questão é justamente na questão da publicidade opressora, que a doutora Flávia comentou, porque eu sou, na minha casa não tem nenhum jurista além de mim, que estou na graduação do Direito, e a grande dificuldade que eu tenho quando eu falo da Lava Jato é justamente falar o processo não foi correto, que não tem exposto casos gravíssimos de corrupção que nós vimos. Eu me lembro sempre de uma reportagem do apartamento de alguém que tinha 51 milhões em dinheiro, uma coisa de Del Vieira Lima, e é um dos casos que teve uma grande repercussão. E a minha dificuldade é justamente explicar que o processo não foi correto, e embora eu não tenha proximidade com o tema, eu tento explicar. E eu, por vezes, não consigo. Meus pais, minha mãe é psicopedagoga, meu pai é engenheiro, eles não têm proximidade com o mundo do direito, e fica difícil. E eu queria justamente perguntar como é que a gente faz não esse enfrentamento, mas essa explicação para pessoas que não são da nossa área e que ficaram deslumbradas com as reportagens. Todos se lembram, os senhores mais do que qualquer outro, que todo dia saiu ou não uma condenação, mas todo dia saiu uma delação, era quase jogo de futebol, com uma qualidade talvez um pouquinho melhor. E isso impactou muito, ainda impacta, e eu queria saber justamente como é que a gente faz esse diálogo com quem não é do direito para explicar esses efeitos negativos, que foram muitos e continuam, quase destruíram nossa democracia, o quase golpe do 8 de janeiro está aí para provar, e eu queria ouvir os senhores nesse sentido. Muito obrigado. Como se chama? Lucas. A resposta mais simples, eu diria que as pessoas não podem perder a reflexão de se colocar no lugar do outro. Porque quando as pessoas começam a saber que o processo penal e as regras do direito penal, elas não são endereçadas para o corruptor, ou para o Gedel Vieira Lima, ou para quem quer que seja, mas elas são as bases de uma convivência comum. Quando as pessoas de fato acreditam nisso, elas passam a acreditar que aquela regra vale para todos, que o Código de Processo Penal vale para todo mundo, que a Constituição vale para todo mundo. Se a pessoa de fato acreditar que vale para todo mundo aquilo, ali tem possibilidade de mecanismos de controle. Essa é uma resposta mais simples. Mas dentro dessa resposta começam a aparecer as respostas mais complexas. Uma anulação de um processo nunca foi algo palatável. Nunca foi. E aí a complexidade disso está aqui, está na Argentina, no Chile, na Alemanha, nos Estados Unidos. Eu posso te dizer, nenhum juiz gosta de anular um processo. Anular o processo é você morrer com a dinamite na mão, explodir na sua mão. O juiz é o responsável por aquilo. Então, acreditar nas regras do jogo e o juiz acreditar que ele é o responsável por aquilo, mas o juiz, ele não é o responsável por tocar um determinado processo, porque com aquele processo ele vai punir o bandido, e o outro, e o outro, e o outro.
Ele vai tocar um processo porque naquele processo existem os interesses de uma pessoa ali. Não é papel do juiz ficar indo atrás da prova, não é papel do juiz ficar validando as coisas. O papel do juiz é apreciar o que chegar para ele dentro do processo válido. Não é o juiz que faz a regra, em tese, né? Não é o juiz que deve fazer a regra, o juiz deve aplicar aquela regra. Então, jamais se pode perder de vista que é o interesse de uma pessoa que está ali, do Estado também. Mas o Estado tem funcionários pagos para acusar. O Estado tem assistentes de acusação mais bem pagos, às vezes, do que os funcionários do Estado para acusar. Olha que coisa interessante, quando eu falei do caso do René Arieldotti, que foi seguido pelo Sérgio Moro, na Operação Lava Jato, o professor René Arieldotti foi contratado para a Petrobras, para ajudar a perseguir as pessoas, como assistente de acusação. Então, o Estado está aparelhado do lado da acusação. Isso é suficiente. E a defesa está aparelhada, pública ou privada, para defender aqueles interesses. E o juiz é um funcionário que tem que ser isento, porque as regras não foram colocadas por nenhum desses personagens. Então, assim, é acreditar que esse é o sistema que funciona. E imaginar que... É claro que ninguém vai imaginar, amanhã eu vou ter 51 milhões na minha casa, então eu vou mudar a lei a meu favor. Não. Mas acreditar que essas regras valem para todo mundo. Ela vale para o preto, para o branco, para o pobre e para o rico. Então, para o bolsonarista, inclusive. Para o bolsonarista, inclusive, óbvio. Então, assim, não é um processo de nós contra eles, não é isso. Vale também, o que eu vou fazer? Vale também. Né? Mas a gente não quer... O nosso fígado, a nossa paixão... vocês aqui podem querer, não vale para um, eu não quero que valha para um, não quero, mas vale. O ministro Luiz Roberto Barroso, que acho que foi esse que a Dora falou, quando entrou no Supremo... Foi Gilmar? Quando entrou no Supremo, isso foi antes da Lava Jato, quando ele entrou no Supremo, que era o caso do Mensalão, que na época era o maior escândalo do não sei o que, escalafobético, quando ele discutiu com o ministro Joaquim Barbosa, ele falou assim: ministro, eu sinto muito, mas o meu voto vale tanto quanto o seu. O que eu posso fazer? Eu acho que aqui o senhor subiu a pena do Zé Dirceu justamente para que não fosse reconhecida a prescrição. Eu penso diferente. Meu voto vale tanto quanto o seu. Então, assim, é preciso ter essa grandeza de espírito para separar as coisas, do ponto de vista processual e penal, que isso sim é um pouco mais complexo, mas o sistema está aí para dizer o que pode e o que não pode. E as pessoas têm que ter boa fé e imaginar que ninguém é o dono da lei. É isso. Vou fazer só uma propaganda aqui, já que a gente elogiou, Flávia muito bem elogiou o papel singular do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do IBCCRIM, presidido pelo Renato. Mas, Lucas, eu queria elogiar a sua pergunta e dizer que essa é uma angústia que vai te acompanhar a vida inteira, tá? Porque pode ser dentro de casa. Eu sou filha de mãe e pai advogados e você não pensa. Minha mãe trabalhou na Receita Federal a vida inteira, ela não está nem um pouco afeita à presunção de inocência enquanto princípio fundamental. Então, essa é uma dificuldade. E aí a propaganda fica por conta de fazer jabá do nosso Innocence Project Brasil, que pode ajudar no diálogo com qualquer pessoa que está revoltada, porque também os episódios são revoltantes, né? 51 milhões, você vai falar o quê, né? Você tem que rebolar para dizer, olha, é importante, calma lá, vamos ver, deixa eu analisar se estavam presentes os requisitos para aquela medida. E um trabalho que a gente desenvolve com muito cuidado no Innocence Project Brasil, que analisa causas pelas quais as pessoas inocentes podem ser condenadas, depois do tal do trânsito em julgado. Por quê? Porque quando você vai ver essa história em que o processo penal falhou, em que o sistema falhou, você passa a tomar um gostinho e a compreender um pouco mais de para que serve, afinal, você cumprir as regras. As regras incomodam, né? Eu não sei, eu assisti lá a apresentação da Rebeca na trave, eu teria dado 10. Eu fiquei muito triste na minha análise, né? Mas até na ginástica artística, você tem a regra para seguir.
Então é difícil, mas era só uma propaganda para dizer que às vezes ajuda olhar a importância da garantia processual penal, da garantia individual inscrita na Constituição, sob o ângulo daquele caso específico em que se chegou até o final a um pronunciamento de culpa que não representava a realidade, né? A gente não dá para ter certeza absoluta. A gente tem que seguir a regra. Olá, boa noite. Me chamo João. Queria agradecer pela palestra, doutora Dora, doutora Flávia, doutor Renato. Primeiro, eu queria falar mais do aspecto como cidadão comum, zetético, né? Acho que algo que foi ao encontro dos 3 palestrantes, que é sobre os legados da Lava Jato, né? Acho que a gente pode falar, como foi dito também, referente às grandes empreiteiras que o Brasil teve, o elevado número de desemprego durante e após a Lava Jato, essa sensação que acho que todos sentem, né? Acho que é algo diário, assim, essa polarização que aumentou cada vez mais. Eu acho que também a Lava Jato tem participação nisso. E feitas essas ressalvas, eu queria fazer uma pergunta também agora no aspecto dogmático do caso, né? 10 dias atrás nós presenciamos pela Folha de São Paulo a Vaza Toga, né? Que é intitulada assim, né? Vaza Toga, e eu queria saber se, assim, como foi falado principalmente pelo Renato, né, pelo Dr. Renato, sobre esse anabolismo do Supremo e tal, eu queria saber se daria para fazer algum paralelo, assim, no quesito processual, né, porque se nós pegarmos, por exemplo, a decisão de interesse, né, de afastamento da suspensão do juiz Sérgio Moro, né, na questão aqueles cheques, né, questão de suspensão e impedimento do juiz, né, enfim, aconselhamento, presente, interesse, etc, etc. Nós vimos na Vaza Toga vamos dizer assim, uma comunicação do ministro Alexandre para aqueles subalternos dele ali procederem de uma forma X ali quando ele era presidente do TSE. Eu queria saber se dá para a gente traçar algum paralelo entre a Vaza Toga e a Vaza Jato. São casos totalmente díspares. Enfim, essa é a minha pergunta. E muito obrigado pela palestra. Eu não sei a opinião das duas, da Dora e da Flávia, mas na minha opinião, sim, são totalmente díspares. O risco de eu pretender fundamentar minha resposta aqui é porque eu vou me perder nos exemplos, né? Mas o Sérgio Moro cometeu pecados capitais, assim. São tantos exemplos, mas vou te dar um. O aconselhamento de comportamento do Ministério Público dentro de uma sala de audiência. Eu acabei de falar aqui que os papéis têm que ser bem definidos, né, de juiz, acusador, defensor. Então, sim, são inúmeros exemplos. Do ponto de vista político, espero que eu esteja certo, mas do ponto de vista político, era muito nítido o comprometimento político partidário do então juiz. Eu espero que esteja certo de que isso não aconteça com o ministro Alexandre de Moraes. Então, eu acho que realmente são muito, muito diferentes. A Dora falou da questão do artigo do IBCCRIM. Foi um artigo difícil da gente chegar nesse artigo, porque ainda estamos recebendo as informações, né? E são informações jornalísticas, né? Existe é de jornal, calma, vai devagar, pera lá. Tem o Código Eleitoral e tem um problema regimental, um problema mesmo regimental do Supremo, que esse problema não é do ministro X que vai se aposentar, não é do ministro, é um problema do regimento, que autoriza que algumas coisas aconteçam. Então, na especificidade do que a gente está ainda descobrindo, o que foi possível entender foi um risco de que, com essas intenções de
de combater quem foi antidemocrático, de quem agiu para derrubar a nossa democracia, essa tentação de um certo atalho procedimental, mas que, em princípio, não envolveu um órgão independente, autônomo, que não influenciou num cenário de audiência, o que supõe uma sentença iminente de condenação ou de absolvição. Então, eu não consigo ir muito mais longe nessa resposta, mas o que eu posso te dizer é que, seja pelos personagens, principalmente pelos personagens, e seja pelo que dá para perceber hoje dos dois lados, do equívoco que foi documentado, que é o que a gente viu, que o Supremo depois reconheceu, mas do que a gente hoje parece ser um equívoco, eu acho que as situações são realmente diferentes, graças a Deus. Mas, Flávio? Só reforçando, a minha percepção é exatamente a mesma. Acho que a gente ainda está num período de maturação desse tema. Acho que nós temos um problema na origem do inquérito das fake news, e esse problema da origem, da forma como ele nasce, concentrou no ministro Alexandre papéis múltiplos que acho que são absolutamente incompatíveis com o que deveria existir. Então, sim, nós temos problemas. Tem uma condução, eu não estou nesse caso, mas a gente ouve, principalmente lá no IDDD, relatos de caminhos que devem ser questionados, mas acho que fazer a comparação com o que a gente tem hoje é absolutamente impossível. O que a gente viu e tem certeza com elementos, provas, com tudo que já saiu da Lava Jato, vai muito além do que a Toga Jato, é isso? Vaza Toga lá. Toga Jato é ótimo, né? A Vaza Toga está mostrando. Só que é isso, temos que aguardar. O artigo do Renato é exatamente nesse sentido. Nós temos que estar atentos àquilo que nós três falamos. Não pode ser de encomenda, não pode ser para o amigo, né? O processo penal tem um propósito que é um propósito de ser garantia, de ser proteção contra o arbítrio estatal. E tanto faz quem que está sendo protegido, amigo, inimigo, legal, não legal, marçal ou não, né? É para isso que ele está aí. Então, temos que aguardar, observar, mas a comparação, nesse momento, me parece imprópria. Acho que é isso, então. É isso. Queria só agradecer todo mundo. Muito, muito, muito obrigado. É uma honra verdadeira estar aqui com vocês hoje. E agradecer não só pela presença hoje, mas, enfim, por tudo que vocês fizeram na Lava Jato pelo país, que não foi, a princípio, pode ter sido pelos clientes de vocês, mas o que vocês fizeram pelo processo penal, pela advocacia, e que continua reverberando até hoje, com certeza absoluta. Muito, muito obrigado.